Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje já passou aqui pelo canal no ano de 2021. Estamos atualizando aqui suas informações, até atendendo o pedido aqui dos nossos inscritos, no Gustavo Adolfo. Gustavo, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Um prazer poder lhe atender, Gustavo. E é um prazer poder atender a todos vocês. Caso queiram análise de alguma empresa, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrov, manda sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E falando em conhecimentos, quero agradecer também todo o pessoal da Intermídia SP lá em São Paulo. A Intermídia, que é uma representante, uma distribuidora de toda a linha Microsoft aqui no Brasil. E se você precisa aí de software da Microsoft para sua máquina, entre em contato com o pessoal da Intermídia e aproveito, mando um grande abraço lá para o Luiz Burato e também para a pequena Lara. Ô Lara, muito bom ter você conosco aí. Mas quero trazer aqui uma história bem emblemática, né? A Eternit, né? Que é a indicação aqui do Gustavo Adolfo. A Eternit é um exemplo de empresa que começa do nada, se desenvolve e vira aí praticamente a líder do seu segmento aqui no Brasil inteiro, e depois daí vai lá para o fundo do poço, renasce das cinzas e vem aí num processo de recuperação. Então é uma história muito legal aqui para a gente poder contar, até para você recordar um pouquinho do que a gente já retratou aqui no canal. Mas vamos falar então um pouquinho da Eternit. Eternit, que nasce em 1940, lá na cidade de Osasco, em São Paulo, fabricando telhas de amianto na época, né? E também as caixas d'água. Então, naquelas residências mais antigas, você vai ver aquelas telhas de amianto, aquelas caixas d'água de amianto lá dentro das casas, estão em cima das casas, enfim. E aí, com isso, a Eternit foi se desenvolvendo. Inclusive, tinha até a marca da coruja, né, que foi muito famosa aqui no Brasil também. Aí, na sequência, lá em 1948, a Eternit já abre o seu capital, se transforma na época lá numa sociedade anônima de capital aberto. E aí começa todo um processo de expansão, abrindo uma fábrica no Rio de Janeiro, daí em 1967 abre outra fábrica na Bahia, daí no ano de 1971 abre outra fábrica em Goiás, em 1975 abre outra fábrica no município de Colombo, aqui no Paraná, e aí a coisa vai andando e vai crescendo, e ela dominando o mercado, líder do mercado dentro do seu segmento. Chega no ano de 1997, adquire também a mineradora, né, a Sama Mineradora, de onde extraía amianto e também a crisotila, matérias-primas fundamentais ali para o seu processo de produção. Mas aí chega no ano de 2007, começam todas as restrições à utilização do amianto, até porque o amianto era uma substância cancerígena, e aí ele começou a ser banido, não só no Brasil, como no mundo todo, começaram a banir o amianto dentro do processo de produção e dos produtos de uma forma geral. E ali começa daí a luta da Eternit, que tinha no amianto a sua base de sustentação. Enquanto outras fábricas foram procurando formas alternativas, a Eternit continuou brigando para a utilização, tentando provar que o amianto não era cancerígeno e que o amianto era um produto que não oferecia riscos, e foi brigando enquanto as demais empresas foram já buscando alternativa para o amianto. Aí não teve essa alternativa, tanto é que em 2010, aí a própria Eternit já se tocou e já adquiriu uma empresa chamada Tegla, da fabricação de telhas de fibrocimento. E aí na sequência também, em 2011, adquire também uma fábrica de louças no Ceará, que era a Roca, da fábrica essa que depois daí acabou sendo vendida também. Aí já no ano de 2016, também montou uma outra empresa ali para produzir os fios de polipropileno, que é matéria-prima também fundamental para o seu processo de produção. Mas aí já era tarde, a situação da Eternit já estava bastante comprometida financeiramente, e a empresa não teve outra alternativa a não ser pedir a recuperação judicial. E aí entrou no processo de recuperação judicial no ano de 2018, e esse processo vem se arrastando até agora, está já aí numa fase final, né,
para encerrar todo esse processo de recuperação judicial. E aí a empresa, a partir daí, então, foi se canalizando cada vez mais para o fibrocimento e também na parte de tecnologia, criando também um projeto agora em 2020 das telhas fotovoltaicas. E com isso a Eternit começou a reencontrar o seu caminho. Tanto é que nesse processo de reencontrar o seu caminho, adquiriu agora recentemente mais uma fábrica de telhas e fibrocimento, que é a Confibra. E agora então ela vem nesse processo de recuperação. Mas para que a gente possa entender como que está a situação da Eternit hoje, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e as informações mais recentes da empresa, agora de 30 de setembro de 2022. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Eternit S.A., que ainda encontra-se no processo de recuperação judicial, já chegando aí perto de uma finalização, né? Mas vamos entender até por que está chegando perto dessa finalização. Começando lá pelo ano de 2019, como que estava a situação da Eternit lá naquele exercício? Então, em 2019, a Eternit era uma empresa de 545 milhões de reais, o tamanho da empresa, todos os bens e direitos que faziam parte do seu patrimônio, e grande parte aqui no imobilizado, que são as fábricas, máquinas, equipamentos, enfim, toda a estrutura de funcionamento. E nessa parte de cima nós temos o ativo circulante, o capital de giro, que representava na época 42,6%, totalizando 232 milhões de reais. Desse valor, a empresa possuía em caixa 9 milhões 358 mil, dinheiro que estava em caixa, banco, aplicação, contas a receber 56 milhões e os estoques da Eternit eram de 104 milhões lá em 2019. Chegando no ano de 2020, a empresa aumenta seu tamanho, 745 milhões de reais. E desses 745 milhões de reais, nós vamos ver aqui uma diminuição no imobilizado e um aumento aqui em outros créditos através de ativos postos à venda pela empresa. E com isso, o ativo circulante foi para 486 milhões. Aumentou o volume de dinheiro em caixa, 81 milhões, aumentou também o contas a receber, 89, e os estoques caem para 73 milhões. Portanto, esse aumento aqui no capital de giro não foi um aumento aqui de estoque, de contas a receber, pelo contrário, até de bens destinados à venda da empresa. Já para 2021, a empresa totaliza agora 1 bilhão e 11 milhões de reais. Aí ela volta a investir aqui no imobilizado e também melhora muito aqui o capital de giro, que agora passa a ser de 740 milhões de reais, 73% a representatividade dele. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, olha só, 218 milhões, né? Então, para quem tinha 9 milhões só em caixa, agora está com 218 milhões. Aumenta o contas a receber, 153 milhões, e aumenta também os estoques, que agora totalizam 185 milhões. Chegando em setembro de 2022, a empresa agora é de 1 bilhão 187 milhões. Continua aqui os investimentos nas imobilizações, até em função da compra, né, da Confibra também, que faz parte desse processo de crescimento aqui, e o capital de giro fecha em 709 milhões. Uma redução aqui em relação a 2021, justamente pelo aumento aqui das imobilizações e também pelo aumento aqui do contas a receber, 248 milhões, também o aumento aqui dos estoques que vão para 240 milhões, e aí reduz, né, em função disso, reduz o volume de dinheiro em caixa para 72 milhões. Enfim, a empresa sai de 545, 745, 1 bilhão e 11, 1 bilhão e 187, voltou a investir no seu imobilizado, aumenta o seu estoque, aumenta seu contas a receber. Então, está aqui a Eternit aumentando, né, o seu patrimônio e tudo aquilo que ela necessita para poder trabalhar. E naturalmente que tudo isso aqui é financiado por capital de terceiros ou capital próprio. Só que no ano de 2019, a empresa tinha aqui um endividamento, que é o capital de terceiros, de 548 milhões, 100,5%. Isso quer dizer o quê? De tudo que a empresa tem, ela deve 100,5%. Então, as dívidas da empresa eram superiores a todo o patrimônio, né? E aí, consequentemente, quer dizer, tudo que tinha na empresa, nada era dela, tudo era de terceiros. Tanto é que o PL, o patrimônio líquido, fechava negativo aqui com 2 milhões 778 mil. Mas isso tudo por quê? Devido aos resultados anteriores, que foram formando aqui nessa reserva de lucro, que está entre parênteses, o que é um prejuízo acumulado, que veio de exercícios anteriores, 319 milhões de reais. Já para 2020, o endividamento ele cai para 530 milhões
e agora ele passa a representar 71,1% de tudo que a empresa tem. Se ela tem um patrimônio de 745 milhões, ela deve 530, ela deve 71,1% do que ela tem. E o PL agora passa a ser positivo, 215 milhões. Chegando no ano de 2021, o endividamento recua para 448 milhões, atingindo 44,3%. Olha só, para quem devia tudo, agora deve menos da metade do seu patrimônio. E o PL cada vez mais positivo, tanto é que reverteu os prejuízos acumulados. Em 2022, o endividamento ele sobe para 527 milhões. Porém, o peso da dívida permanece estável, 44% aqui, ó. Tá? Então, a empresa tem um patrimônio de 1 bilhão 187, ela deve 527 milhões, ela deve 44%. Então, para quem devia tudo, agora deve menos da metade. Então, você veja uma tremenda evolução que a Eternit teve ao longo desse período. Olhando os resultados, aí o que acontece? No ano de 2019, a Eternit faturou 488 milhões. Em 2020, 683 milhões. Em 2021, 1 bilhão 123. E agora, em 9 meses de 2022, já acumula um faturamento de 874 milhões, também projetando aqui um faturamento em torno de 1 bilhão 250, 1 bilhão e 300. Então veja a recuperação do faturamento da Eternit. Mas mais importante do que a recuperação do faturamento é essa linha de baixo aqui, ó. Lucro líquido de exercício, que aqui está entre parênteses. Por quê? Porque isso aqui é um prejuízo. Em 2019, ela ainda apresenta um prejuízo de 12 milhões. Tá? E nos exercícios anteriores também veio acumulando uma série de prejuízos, tanto é que lá no PL estava aquela linha lá dos prejuízos acumulados. A partir de 2020, né, então em plena recuperação judicial, a empresa começa a reverter sua situação, fechando com lucro de 158 milhões de reais. Em 2021, 269 milhões de reais, e agora em 2022 já acumula em 9 meses 123 milhões de lucro, projetando aqui um lucro de pelo menos 160 milhões. Tá certo que menor do que o de 2021, mas para quem vinha acumulando um monte de prejuízos e estava praticamente quebrado, hoje a empresa pelo menos já é uma geradora de lucros. Bom, olhando agora de perto a situação financeira, repare aqui, nesse quadro nós trazemos aqui para vocês a liquidez geral e a liquidez corrente. A liquidez geral mede capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, e ela saía com índice de 0,56 lá em 2019. Para cada R$1 de dívida, que vence no curto, médio e longo prazo, ela só tinha 56 centavos. Já em 2020, já tinha R$1,03. Então, para cada R$1 que ela deve, ou que ela devia, ela já tinha R$1,03. E aí no ano seguinte, em 2021, 1,72 e agora esse ano de 2022, 1,48. Para cada R$1 de dívida de curto, médio e longo prazo, ela já dispõe de R$1,48. Paga e sobra. A liquidez corrente mede apenas o curto prazo, o dia a dia da empresa. E nesse dia a dia, ela sai com um índice de liquidez corrente de 1,02 lá em 2019. Aumenta para 2,20, para 3,54 e esse ano agora, até setembro, fecha com 2,55. Para cada R$1 de dívida que vence ali no dia a dia, a empresa já tem R$2,55. Paga, sobra bastante, mostrando que financeiramente a Eternit está muito bem. Né? Já no endividamento, também vamos observar aqui que a dívida começa lá em cima, começa com mais de 100% de tudo que ela tem, ela deve mais de 100%. Essa dívida cai para 71%, cai para 44,3% e agora fecha em 44,4%, estável em relação a 2021. De tudo que a empresa tem, ela só deve 44%. Portanto, o endividamento também melhora significativamente ao longo desse período. Nesse outro quadro, aqui temos os índices de rentabilidade, começando pela margem líquida, que mede quanto que ela ganha em relação àquilo que ela gera de receita. No ano de 2019, uma margem negativa, 2,6%, quer dizer o quê? De tudo que ela vende, ela perde 2,6%. Já em 2020, aí a margem já passa a ser positiva, 23,2%. 24% a margem em 2021 e 14,1% agora em 2022. De tudo que ela vende, pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, imposto, sobra 14,1%. Já a rentabilidade do ativo é o ganho que ela tem em relação ao investimento feito dentro da empresa. Negativo lá no ano de 2019, 2,3%, até em função dos prejuízos.
E a partir de 2020 passa a ser positivo, com 21,3%, e em 2022, 26,6%. Portanto, em relação a todo investimento feito, a empresa gera um ganho de 26,6%. Já nesse último gráfico ali, a rentabilidade do PL é quanto que os acionistas estão ganhando. A rentabilidade do PL lá de 2019 tem que ser desconsiderada, até porque não existe rentabilidade do PL, já que ela vinha com prejuízo, né? Então ele dá um número, um PL negativo e um prejuízo, ele dá como se fosse um resultado positivo, que na verdade não é isso que ocorre. Então o que nós temos que analisar mesmo, olhar a partir de 2020, quando ela tem um PL positivo e ela passa a ter lucro. Então o lucro em relação ao PL fechou em 73,8%. E no ano de 2021, 47,8%. Portanto, os acionistas que estavam dentro da Eternit já nesses respectivos anos, em 2021 ganharam 47,8% através dos lucros gerados pela empresa. Falando em acionistas, nesse quadro aqui trago para vocês também os indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Eternit? R$ 10,68, com base em todo o patrimônio. Então, se você é sócio, acionista da Eternit, então para cada ação sua ela tem um valor de R$ 10,68. Porém, para comprar uma ação dessa na bolsa, ela hoje o valor dela é em torno de R$ 10,60. Cotação essa do último dia 23 de dezembro. Então vejo que a ação que está sendo comercializada na bolsa, ela praticamente ali está no mesmo valor de uma ação patrimonial, o que nos dá um PVP de 0,99. Portanto, o deságio na venda das ações da Eternit é de apenas 1%. Com base nos últimos 12 meses, a empresa gerou um lucro de R$ 2,86 por ação, o que dá uma rentabilidade de 26,98%. Dividendos por ação: depois de um longo e tenebroso inverno, a Eternit voltou a distribuir dividendos, tanto é que em 2022 distribuiu a título de dividendos, juros sobre capital próprio, 69 centavos por ação. A relação preço/lucro está em 3,71, isso quer dizer que ao comprar as ações de Eternit, os acionistas vão levar entre 3 e 4 anos para ter o retorno dos seus investimentos. O free float, 62,9% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa, lembrando que o restante aqui naturalmente está na mão dos controladores, e um dos pequenos controladores aqui da Eternit está o nosso querido Luiz Barsi, está presente na Eternit. E o tag along da Eternit 100%, isso quer dizer o quê? Se for vendido o controle da empresa, se a empresa for vendida, o valor a ser pago para os minoritários deverá ser o mesmo que será pago para os majoritários, mas isso só no caso de venda da empresa, o que é improvável, pelo menos nesse momento aqui. Aproveito e trago para vocês também esse gráfico aqui mostrando o comportamento do valor das ações da Eternit nos últimos 5 anos. Lá em 2018, bem no começo de 2018, as ações estavam sendo cotadas ali a R$ 5,20. E bem nessa época ali que a empresa estava no processo pedindo, né, o processo de recuperação judicial, as ações ali elas vão rastejando ali durante 2018, 2019, na faixa de R$ 2,00, R$ 2,30 aproximadamente. Em 2020 ameaça ali uma pequena recuperação, chegando até R$ 6,40, pequeno em termos de valor, grande em termos de proporção, praticamente dobrou o valor da ação, né? Mas só que daí na sequência com a pandemia ela volta ali para a faixa dos R$ 2,20, R$ 2,40, e na metade de 2020 ela começa ali todo um processo de recuperação, chegando no final de 2020 com as ações sendo cotadas a R$ 15,80. Ainda na sequência elas caem ali logo no começo de 21, mas daí já dá aquele pico, olha só, ela chega a bater em R$ 32,70 na metade de 2021. E daí, na sequência, ela cai, né? Então, ela teve aquele pico e cai e volta ali para a faixa dos R$ 14, ameaça de subir até os 20, e aí vai num processo de queda, né? Só que se você observar, essa queda ali, ela ocorre até, talvez num dos melhores momentos, né? Que a Eternit estava passando ali com a geração de lucros. E agora, em 2022, então ela vem ali trabalhando agora na faixa de R$ 10, R$ 10,40, aproximadamente ali, chegando a bater até R$ 10,60, como aconteceu no dia 23 de dezembro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico aí, você vê quando que as ações de Eternit tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Eternit SA.
Tá então, mais uma empresa analisada, Eternit SA. Agradeço mais uma vez ao Gustavo Adolfo lá pela sugestão. Valeu, Gustavo, muito obrigado aí pela sugestão, muito obrigado pela sua participação. E daí então retratada a situação da Eternit, né? Claro que temos aí todo um aspecto mercadológico que foi contado aqui na história da empresa. E daí, naturalmente, que tudo isso aqui se traduz em números. E aí é o que nós vimos nos números aí, a empresa voltando a reagir, né? E toda essa reação, que ela é constatada pelos números, você pode aprender também como que faz todo esse processo de análise lá dentro do nosso curso de análise de balanços para investimentos, disponível na plataforma Hotmart. Inclusive aqui na descrição tem um link de acesso e aí você pode aprender como você mesmo pode fazer todo esse processo de análise de balanços para investimentos, tá? Então, e aí, consequentemente, nesse processo de análise é que você vai identificar se uma empresa é boa, se não é boa, se uma empresa tem perspectiva de crescimento, se não tem, como que está a situação econômica e financeira dessa empresa. Todos os elementos básicos ali justamente para você tomar uma decisão na hora de investir numa empresa. Então, na hora de investir numa empresa, temos que saber aonde que nós estamos colocando o nosso dinheiro para fazer isso de forma consciente, de forma segura e aos pouquinhos ir construindo o nosso patrimônio para lá na frente podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.